Olá, estimados telespectadores da TV Boa Notícia da Diocese de Balsas, estimados ouvintes da Rádio Boa Notícia. Então, TV e Rádio Boa Notícias, estamos antenados, né, com o povo nesse momento assim, orientando, recebendo informações também que nós recebemos, mas a nossa meta aqui é evangelizar, comunicar-nos na paz. Nós saímos do ciclo pascal, né, desde o domingo de Pentecostes, e após o domingo de Pentecoste, é comum o primeiro domingo que segue ser celebrada a solenidade da festa da Santíssima Trindade, amor que transborda e faz cada um de nós mergulharmos no mistério de um Deus que, sendo amor, fez-se 3 pessoas para alcançar de modo pleno toda a nossa humanidade. Estamos reunidos em nome do Pai, olha a Trindade, em nome do Filho e do Espírito Santo. Amém. Está presente em nosso meio, não é a nossa Trindade. Então, a solenidade da Santíssima Trindade, ela é ao contrário das solenidades pascais que tiveram início, desde o início dos séculos do cristianismo. A solenidade da Santíssima Trindade veio surgir mais tarde, lá pelo século XIV. E nós vamos contemplar, assim, nessa festa, contemplar e assimilar, prestar bem atenção, a principal característica do amor que foi revelada por Jesus. Então é uma leitura, hoje o Evangelho é um trecho bem pequeno, com 3 versículos apenas, na introdução já do Evangelho, do 4º Evangelho de João, né, que é no capítulo 3, e nós vamos vendo assim que é de uma profundidade imensa. E essa festa, nós não vamos aqui descobrir o mistério, aprofundar-nos cientificamente para saber o que se esconde por trás de 3 pessoas, não. Mas é uma oportunidade para contemplarmos Deus, que é amor, para purificar-nos, não é? Sobretudo o nosso coração dessas ideias que não são retilíneas, né, que não são alinhadas sobre o Deus cristão, que não é solitário. Deus é amor, Deus é grandeza, Deus é mistério, Deus é grande, nós somos bem pequenos, não é? Mas é um mistério sublime e que nós podemos aprofundar-nos e compreender esse mistério em plenitude. A primeira leitura que vai falar desse momento celebrativo de hoje é Êxodo, o capítulo 34, versículo de 4b a 6 e de 8 a 9. E nós vamos ver assim a prostração de Moisés no Monte Sinai, vivenciando aquela dificuldade, aquela crítica, aqueles corações endurecidos daquele grupo que não aceitava Deus, estavam tudo assim revoltados, e eles já, durante esses anos de caminhada, e ele pede socorro, não é? Quer dizer, Moisés intercede pelo seu povo que afastaram-se de Deus, não é assim? E também da aliança. E ele pede, ele ajoelha e pede perdão a Deus, pede que Deus ouça-os, continue na caminhada com eles e perdoe os pecados e que caminhe conosco. E Deus misericordioso, né, fiel, vai estar ali com eles
no conhecimento que ele tem a Moisés, ele dá toda a autoridade e manifesta-se. Então ali não é um mistério assim da Trindade, não era tão conhecido, mas é assim aquela unicidade da espiritualidade de Deus. Assim como seus atributos, que Deus é onipotência e misericórdia. Isso nós vamos ver nesses textos. Assim é a primeira leitura. A segunda leitura, que é da segunda carta de Paulo aos Coríntios, um texto também bem pequeno, é lá no versículo 13, de 11 a 13, nós vamos ver que Deus é um Deus próximo, um Deus presença, um Deus misericórdia, um Deus amor. E quando a gente vai iniciar, como fizemos aqui em nome do Pai, né, a gente diz, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. É assim que o Padre, o celebrante, saúda, né, a cada um de nós. E nós vamos ver aí nessa atitude aí da Trindade, como é que tem a função de quê? É uma função salvadora. Porque aí tem a presença do Pai, não é assim? O Pai é o que tomou a iniciativa, né, de salvar os homens, a humanidade. Nós temos também, e tornando essa humanidade assim, que ela seja salva, é a ação salvadora da plenitude da eternidade, né? Viver, eternizar assim, através da Santíssima Trindade, né? Aí o Filho é aquele que realizou a obra da salvação e o Espírito Santo é o que une, né, o Pai ao Filho. É bem interessante, a gente diz assim, não é um mistério, é difícil mesmo, mas nós vamos precisar entender. O Espírito é o amor que entrelaça, né, que une o Pai com o Filho. E esse amor, ele foi colocado, ele diz assim, infundido, tá marcado, cravado dentro do coração de todos os cristãos. Sabe através de quê? Irmãos e irmãs, através do nosso batismo. E o Santo Evangelho é o capítulo 3 de João, versículo 16 a 18. Pois Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho único, para que não morra quem nele acredita, mas tenha vida eterna. Porque Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por meio dele. Quem acredita nele não é julgado. Quem não acredita já está julgado, porque não acreditou no nome do Filho único de Deus. Irmãos e irmãs, esta é para nós a palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós já vimos assim alguma coisa hoje, não é? Por que dessa celebração? Por que Deus revelou esse mistério, não é assim? O Evangelho vai falar do Deus que salva. E Cristo representa aqui o lugar do encontro, né? De Deus com o homem e do homem com Deus. Quem crê no Filho está salvo, não é assim? O João 3, 16 a 18. E Deus amou muito, diz assim, Deus de tal forma o mundo que ele deu o seu Filho unigênito. Deus não enviou o mundo para julgar, mas para salvar, é uma sequência, e quem não crê já está condenado. Então, segundo João aqui, o juízo final será agora, já está acontecendo, depois que todos nós formos para a casa do Pai. E Deus revelou esse mistério por quê? Mas vamos saber primeiro um pouco
dessa história, desse mistério, qual foi que é a característica do amor. Vamos observar um pouco por que aconteceu esse evangelho. Na sequência, nós vamos observar, a gente diz que vai contemplar, vai assimilar a principal característica do amor aí que é revelada por Jesus. Mas o evangelho, ele acontece em decorrência do diálogo entre Jesus e Nicodemos. Nós sabemos, lá no capítulo 2, versículo de 13 a 23, Jesus estava em Jerusalém na época da festa da Páscoa. Lembra que são 3 festas, das tendas da Páscoa e de Pentecostes? Então ele estava lá. E Jesus realizou muitos sinais em Jerusalém. E esses sinais despertaram naquelas pessoas, sobretudo nos fariseus, oposições, curiosidades de muitos. E então acontece o diálogo com Nicodemos. Nicodemos era um homem de posses, né, um homem influente, importante, chefe, e era fariseu. Então, num diálogo entre Jesus e Nicodemos, nós vamos observar 3 situações. A primeira situação, que é fantástica, é de que Nicodemos reconhece, mesmo sendo contrário, do grupo contrário a Jesus, ele reconhece a autoridade de Jesus. Isso é importante, quando nós reconhecemos algo que está correto. A segunda situação aí do diálogo, que vai mostrar um pouco, é a explicação de Jesus, quando ele diz assim: para que vocês acolham-me como o enviado do Pai, é necessário que vocês nasçam do alto. Nascer do alto, já nasci do pai e da mãe, como é que vai nascer de novo? Aí já é o capítulo 3, versículos de 4 a 8. E também Jesus faz aqui a descrição do projeto divino de salvação, que é no capítulo 3, de 9 a 21, que antecede, né, isso aqui. Uma coisa interessante nesse diálogo entre Jesus e Nicodemo, hoje o Evangelho não vai falar, o Evangelho vai falar só aquilo que nós já lemos ali, só sobre Deus ama tanto, é assim, por que ele foi enviado? Nicodemos pouco fala, Jesus é quem toma a dianteira mesmo, ele é que fica, é o facilitador, é o explicador, é o orientador, e Nicodemos tem uma atitude belíssima, a atitude da escuta. Por isso que ele reconheceu, porque ele transformou-se, escutou, compreendeu. Ele, como chefe, ele não estava satisfeito com a religião oficial, na representação com a lei. Outro chamado interessante aqui é quando diz assim: Nicodemos procurou Jesus na calada da noite. Quando a gente diz na calada da noite, é porque foi escondido, não é? Às escuras. Muitos dizem que é para não ser visto pelos outros, para não ficar criticado. Outros dizem é porque ele acreditava já, estava em busca, assim, encaminhado, já direcionado, justamente pelo Espírito aqui. E aí, quando o Evangelho começa aqui, ele diz assim, não é? Hoje nós vimos aqui: Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho único para que não morra e nele acreditem, não é assim? Para que não morra quem nele acredita, mas tenha vida eterna. Olha o que foi o primeiro momento. Então nós vamos mostrar aqui que Deus amou, está chamando a atenção nossa. Deus, o Deus Pai, o Deus Criador. Mas ele amou de tal forma, ele amou e ama incondicionalmente o mundo, a humanidade.
E Jesus vai mostrar isso. Que Deus é o seu Pai, que o enviou, que ama tanto essa humanidade, o mundo, e por isso ele é prova desse amor. E ele faz, sabe o que? É uma autoapresentação, ele autoapresenta-se, exatamente como prova desse amor. E nós vamos observar aqui que Deus converte aqui o primeiro mandamento lá da lei, como é? Amar a Deus sobre todas as coisas. E Deus vai provar ao contrário aqui. É o contrário que ele prova. Deus é quem ama todas as pessoas, toda a humanidade, sobre todas as coisas. Ele ama muito mais as pessoas do que as coisas. Por isso que disse que ele inverteu. Interessante, não é? Muito bom isso aqui. Quando o ser humano, nós, humanidade, que somos batizados, nós já estamos falando assim, encontramos sentido na nossa vida, na existência da nossa vida, a nossa vida eterniza-se. E esse é um dos objetivos do mistério, né, da Santíssima Trindade. É a libertação, o amor, eternizar a vida eterna. E vai depender, vai ser uma tomada de posição, pró ou contra. Como é o segundo, diz aqui o segundo mandamento, quando ele diz aqui o segundo versículo. Porque Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por meio dele. Então Deus não mandou o seu Filho para julgar, para condenar. Ele enviou o seu Filho para amar e salvar. Salvar é tornar-se liberto. E manter aquela característica do amor que transforma, que anima, que alivia, que faz sorrir, que faz pular, que faz acreditar, que agradece, que abraça, que reconhece. É isso que o amor faz. O pecado já atrapalha mais a gente, né? Mas mesmo pecando, Deus é amor, é misericórdia, é presença, nunca se afasta de nós. Pelo contrário, nós, pelas nossas opções, é que às vezes esquecemos de... Fomos criados à imagem e semelhança, a imagem gratuita, a semelhança pelas ações. Esquecemos de agir de forma, né, para não nos libertarmos. Então, a humanidade é salva para isso, por amor, para que liberte. E foi por isso que Jesus confiou em toda a humanidade, porque Deus confiou o seu Filho para isso. A gente pensa, aí diz assim, que Deus, Jesus, agora o Pai que é Deus, é louco de amor incondicional, o termo é esse, pelos seus filhos. E nós temos textos de evangelhos aí nos canônicos, mesmo durante o ano, aí quando diz assim, quem é aquele que vai pedir, qual é o pai que o filho pede um pão e ele vai dar uma pedra? Quer dizer, Deus é amor, ele está sempre presente. Então a preocupação aqui do quarto evangelho de João é que vê essa iniciativa de Jesus, né? E quando ele diz aqui no terceiro, ele diz assim, a resposta humana é dom de Deus e suas respectivas consequências. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já é condenado. Mas aí não foi Deus que castigou, que condenou. Somos nós que escolhemos o lado errado às vezes. Tantas formações, tantos momentos, tantos festejos, tantas celebrações, e nós às vezes esquecemos de crer, de participar, acomodamos-nos, cada dia nós vamos observando isso. Então, deixei aqui anotado quando diz assim,
A certeza que temos é de um Deus Pai que ama a humanidade incondicionalmente. É isso que o Evangelho de hoje deixa claro para nós. Ao amor, a única resposta convincente é também o amor. Mesmo que o amor revelado aqui em Jesus, às vezes a gente esquece, né, de se envolver daquela forma que recebeu, mas nós não poderemos reagir de outra maneira que não seja amando a Ele e ao próximo. E é assim que nós viveremos a sua imagem e semelhança. Sem amor, nós não iremos a lugar nenhum. É como uma vela, um barco, a vela no mar, sem o vento, né? Não sabe para que rumo vai, sem prumo, sem nada. Fica sem direção. Então, vamos ver. Quem são as três pessoas? É o Pai, Deus Criador, Deus Onipotente, Deus Misericórdia, que enviou seu Filho, né, à sua imagem, para salvar o Redentor, e o Espírito Santo que veio para iluminar-nos, facilitar mais o fluidor, o advogado, né, essa presença de Cristo em nosso meio. O Evangelho não é difícil, nós que às vezes esquecemos assim de também despertar em nós certos momentos. Te diz assim que nós precisamos agradecer por o dom que tem dentro de cada um de nós, pelo batismo que recebemos. A adoração, quer dizer, dar sempre glória, também agradecer por tudo que recebemos. O amor, Deus, apesar de sua grandeza e a nossa pequeneza, Ele está sempre presente no meio. Imitação, o amor imita nós a imitarmos a Santíssima Trindade. Tá bom? E por que nós temos essa festa? É porque a Santíssima Trindade chama-nos para a partilha. Para que mais? A partilha e a esperança. Esperança de quê? De um mundo tão dividido como nós estamos vivenciando, individualista, desesperançado, mas que nós tenhamos a fé recebida no batismo e possamos seguir confiantes na Santíssima Trindade. A gente vai cantar amanhã nas celebrações. Prometi no meu santo batismo a Jesus sempre, sempre adorar. Na hora de cantar, eu não sou boa não, mas eu amo ouvir os cantos. Quem canta reza duas vezes, tem sempre uma mensagem muito linda. Então, vamos pedir a Deus a sua bênção e prestemos atenção, assim, acolhamos a Santíssima Trindade, reconhecendo o Deus que é Pai, o Deus que é Filho, que nos salvou e que nos salva, e o Deus que é Espírito Santo. Amém. Tenhamos essa força do Pai, do Filho e do Espírito Santo dentro de nós, reconhecendo-a para podermos também reconhecermos nas outras pessoas. O amor é bonito, não é? É o amor aqui, prestar bem atenção, o tipo de amor. É um amor que não cobra nada, é o amor que salva, amor que liberta. Não precisa pagar nada. A gente tem aí os tipos de amor e a gente pode até estudar. Não é difícil, não. É o padre Marcelo. Ele escreveu aí os três tipos, né? Porque às vezes a gente pensa que amor é só o amor quando vai falar de homem e mulher no sentido carnal, mas não é assim, né? Tem o amor sem limite, incondicional, amor gratuito, sem cobrança. Vai se multiplicando, vai fluindo. Amém? Amém.